Apple é acusada de tornar um russo gay. Zenfone 6 decepcionando no DxOMark. Galaxy Fold mais frágil do que muitos gostariam. Mais um acidente fatal envolvendo o celular e um exoesqueleto controlado pelo cérebro que ajuda tetraplégico a se movimentar. Tudo isso e muito mais em detalhes nesta edição do Plantão TC. A Apple é uma marca que sempre demonstrou apoio público à causa LGBT, incluindo pulseiras comemorativas para seu relógio inteligente e papéis de parede para seus sistemas, dentre outras coisas. Mas um russo acabou levando isso a um novo patamar. Em um processo que pede indenização de 1 milhão de rublos, moeda local, DR Razumilov acusa a Apple de lhe causar sofrimento moral e dano à saúde mental por torná-lo gay. Tudo começou quando Razumilov instalou um aplicativo de transações em criptomoedas em seu iPhone. Em pouco tempo, alguns homens desconhecidos depositaram 69 gay coins na sua conta junto de uma mensagem que dizia: "Não julgue sem tentar". E bem, ele tentou e gostou. Agora Razumilov até está em um relacionamento sério com outro homem, mas se diz infeliz por não saber como explicar a situação para seus pais. Não dá para saber como esse processo findará, ainda mais se tratando da Rússia e sua política rígida contra homossexuais. Mas o certo é que a Apple sequer tem uma participação direta na história. Então as chances da empresa precisar desembolsar alguma quantia são bem pequenas. O Zenfone 6 foi lançado pela ASUS lá em maio, com previsão de anúncio no mercado brasileiro para o próximo dia 21 de outubro. Apesar dos 5 meses de espera, essa pode não ser a maior preocupação para os fãs da marca, uma vez que finalmente tivemos a publicação de seu review de câmeras no famoso ranking de DxOMark. Depois de marcar bons 98 pontos com a câmera para selfies, o Zenfone 6 alcançou agora 104 pontos para a câmera traseira. Lembrando que o modelo tem um mirabolante mecanismo que usa as duas câmeras tanto para registrar paisagens quanto autorretratos. A pontuação é boa, de fato, é a maior já alcançada pela marca, mas fica abaixo de praticamente todos os principais flagships de 2019, incluindo o Galaxy S10 Plus, Note 10 Plus, P30 Pro, OnePlus 7 Pro, Mi 9, entre outros. Além disso, temos até mesmo alguns modelos de 2018 acima do flagship da ASUS, como o iPhone XS Max, Mate 20 Pro e P20 Pro. O grande destaque do Zenfone 6 ficou para a gravação de vídeos, com um bom nível de detalhes, foco rápido e preciso, e boa estabilização. Já na parte dos contras, temos problemas com exposição, algo já recorrente da marca, e no balanço de branco em algumas situações. Nossa análise com o Zenfone 6 sai em breve e vamos aproveitar para ver como ele se sai contra alguns modelos ainda mais recentes como o iPhone 11 Pro Max, que ainda não ganhou avaliação no DxOMark. O Galaxy Fold foi relançado há algumas semanas após todos os problemas de fragilidade de sua primeira versão, sendo então oficialmente o primeiro smartphone dobrável com comercialização mais ampla após o FlexPai puxar a fila. Pelo visto, porém, os fãs da marca que decidirem desembolsar a pequena fortuna cobrada pela Samsung precisam ficar atentos, pois o dispositivo continua consideravelmente mais frágil do que um smartphone, digamos, convencional. Tudo começou já poucos dias após o relançamento, com um teste publicado por um famoso youtuber que faz desmonte de aparelhos, onde vemos a facilidade da tela de ser arranhada ou acabar com poeira nos espaços entre a dobradiça e o painel. Depois, um jornalista do portal TechCrunch reclamou de seu Galaxy Fold apresentar problemas com apenas um dia de uso. Vários testes após isso apenas reforçaram o que todos já desconfiavam, com o Galaxy Fold sendo bastante frágil, especialmente a quedas ou muitas dobras em sequência. Ao menos a Samsung incluiu uma garantia especial com o seu caro modelo dobrável, sendo possível trocar a tela uma vez durante o período de 12 meses, pagando apenas $150. Vale lembrar que tudo que a Samsung não precisa nesse momento é outro recall de seu mais icônico modelo de 2019, especialmente na China, onde a empresa não vem conseguindo enfrentar a concorrência e viu sua participação de mercado cair para apenas 1%. Isso acarretou no fechamento de sua última fábrica por lá. Mas ao menos os funcionários locais ganharam o Galaxy S10 Plus como agradecimento pelos serviços prestados. Assistir TV captando sinal por antena parabólica ainda é algo muito presente no Brasil, em especial em áreas rurais. Se você está incluído neste grupo e assiste à programação da Rede Globo, precisará se acostumar com algumas mudanças a partir do próximo dia 14 de outubro. A emissora desligará o sinal nacional digital SAT HD, o que fará com que os estados recebam a programação local ao invés do sinal da Globo Rio, como acontece atualmente.
Como nem todos os estados contam com uma afiliada, teremos algumas situações que podem parecer confusas, como espectadores do Espírito Santo recebendo o sinal da Globo Minas ou do Tocantins recebendo o sinal de Goiás, por exemplo. Se quiser conferir mais detalhes sobre essa pequena bagunça, é só dar uma olhada na pauta completa em texto na descrição. Infelizmente, temos mais um caso trágico envolvendo o uso de smartphone conectado à tomada. Desta vez, a vítima foi um jovem tailandês chamado Sastra Moin, que faleceu após adormecer segurando um smartphone que estava sendo carregado. O curioso é que o dispositivo, segundo familiares, estava sendo usado apenas para escutar músicas, enquanto um videogame portátil era usado para jogar. O aparelho estava conectado a uma tomada em régua, com muitos cabos anexados, o que pode ter causado o curto que custou sua vida. Não foi informada a marca ou modelo do smartphone. Ao menos temos também uma notícia feliz. Um tetraplégico que perdeu os movimentos após um acidente em uma boate há 4 anos pôde se movimentar novamente graças a um grande avanço tecnológico. O projeto, tocado por uma universidade francesa, inclui um exoesqueleto controlado por pulsos emitidos pelo cérebro. Isso permite que o condutor faça movimentos sem precisar necessariamente mover qualquer músculo, sendo tudo controlado por 2 implantes feitos na superfície do seu cérebro. Obviamente que tudo ainda é testado dentro de um laboratório. Os movimentos são limitados e o robô fica preso por um cabo ao teto para reduzir o risco de quedas. Mas até o momento seu índice de acerto foi superior a 70% em tentativas de tocar objetos específicos, o que dá esperança para pessoas com limitações motoras. Agora resta aguardar para ver o que os refinamentos da tecnologia trarão em um futuro próximo, principalmente no que diz respeito aos custos, já que todos os equipamentos envolvidos são consideravelmente mais caros do que boa parte da população mundial pode pagar. E aqui fechamos mais um Plantão TC, lembrando que mais detalhes dessas e outras notícias você confere clicando no link que está aí na descrição. Aproveita para comentar aí abaixo qual novidade mais te chamou a atenção. Teria sido essa do exoesqueleto, as mortes por conta de celulares nas tomadas ou o russo que virou gay por causa de iPhone? Estamos curiosos para saber sua opinião, até nos vermos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!